E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Financeira. E hoje estou aqui para um vídeo que eu estava muito ansioso para gravar, o segundo vídeo da carteira do ChatGPT, que eu comecei há um mês atrás. Vocês veem aqui de novo, voltei para Matrix, porque a inteligência artificial é quem está montando a minha carteira. E eu quero ver hoje os resultados dessa carteira. Na verdade eu quero mostrar para vocês, porque eu já vi. Então quero que vocês fiquem sabendo aí, tornar públicos os resultados dessa carteira. E vamos fazer os novos aportes hoje, vamos adicionar mais ativos hoje, obedecendo a alocação que o ChatGPT me falou. Para você que chegou agora, se você não assistiu o primeiro vídeo da série, eu digo, por favor, assista, porque lá é que eu falo das premissas, eu falo de como essa carteira vai funcionar tudo certinho. Vou deixar o vídeo aqui no card para você assistir, se caso você tiver perdido. Mas o ChatGPT me indicou todos os investimentos que eu vou colocar na carteira, que você vai ver o vídeo hoje. E além disso, hoje a gente vai olhar alguns números também dos ativos que o ChatGPT me indicou. Porque às vezes você pode estar se perguntando aí, será que os ativos são bons? Será que os ativos são ruins? Será que as ações e os fundos que o ChatGPT te indicou estão com uma saúde legal? Claro, não vai ser uma análise profunda, mas depois que eu fizer os novos aportes na carteira aqui, e aportes hipotéticos, porque, como eu falei no primeiro vídeo, eu não estou colocando meu dinheiro real nisso, porque eu não acho sábio arriscar dinheiro real em recomendações do ChatGPT. Tanto é que essa série é um teste. Mas nós vamos dar uma olhada em alguns números aí para ver se os ativos que eu comprei, ou melhor, que eu adicionei na carteira no último vídeo, são bons ou não são, se eles estão legais, com uma saúde legal, ou se eles não estão. Então já deixa o seu voto de confiança aí, já dá um like no vídeo, e também não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para que você não perca nenhuma notificação. Então vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje. Deixa eu deixar o Neil de lado aqui de novo, para que nós possamos falar da carteira em si agora. Como eu tinha prometido no último vídeo, eu fiz uma tabela no Google Sheets, né, que é a cópia grátis do Excel aí, com os ativos que eu tinha colocado na carteira da última vez, e já vou falar para vocês os ativos que eu vou colocar na carteira hoje. Então eu quero mostrar essa tabelinha para vocês, que vai ter a alocação estrutural que o ChatGPT me passou de um lado. Novamente, se você não viu o primeiro vídeo, vai lá dar uma olhada, você vai ver o ChatGPT me indicando aqueles ativos que eu coloquei na carteira. E do outro lado, o que foi realizado dos ativos nessa carteira. Fiz uma tabelinha para acompanhar junto com o Status Invest, que é o lugar que eu estou usando para gerenciar esses investimentos, para que eu possa fazer comparações e também ver umas informações de uma forma um pouco mais explícita ali. E eu vou mostrar para vocês essa planilha agora. E como vocês podem observar aqui nessa planilha, o que eu coloquei? Eu coloquei a alocação do ChatGPT, vamos relembrar de novo. Ele me pediu para colocar 60% em ações, sendo que 20% em ações de crescimento e 40% aí em ações de dividendos, sendo que ele me indicou de crescimento a Magalu, o Mercado Livre e a B3, sendo 10% em Magalu, 5% em Mercado Livre e 5% em B3, totalizando aí 20%, e uma alocação igual de 5,71% nessas ações aqui, o Itaú, o Bradesco, a Ambev, a Engie, a Taesa, Suzano e a Klabin, sendo que eles vão totalizar aqui 39,97%, enfim, 40% aí, totalizando 60% em ações. De fundos imobiliários, ele me pediu 12% em fundo de tijolo, 8% em fundo de papel, totalizando 20%, sendo que 4% em cada fundo, sendo que o HGLG 4%, VISC 11%, HGRU, depois KNRI e VRTA. E na renda fixa, ele também me falou para colocar 20%, sendo que 10% em Tesouro Selic e 10% em CDBs. Eu já tinha falado isso no último vídeo, mas não custa relembrar. Agora eu coloquei em uma tabela bem organizada aqui os objetivos, ou seja, são essas as alocações que eu vou perseguir conforme eu construo a carteira. Só que, lembra que eu falei também no último vídeo que eu vou simular R$1.000 por mês de investimento apenas. Com R$1.000, o que deu para fazer nessa carteira aqui no mês passado que eu coloquei e atualizei os valores? E como eu atualizei esses valores? Eu atualizei eles respeitando o valor de fechamento do mercado do último dia útil. Eu estou gravando esse vídeo exatamente 4 semanas depois que eu montei as posições nessa carteira, sendo que eu estou gravando dia 2 de outubro de 2023, que é uma segunda-feira. Então eu atualizei para o fechamento de mercado da última sexta, que foi do dia 29 de setembro. Não estou considerando as variações de mercado de hoje, porque afinal, nunca sabe para onde o mercado vai andar até o fim do dia, né? Ninguém sabe.
Então eu coloquei aqui a quantidade de ações, o total que eu investi, o total atual, o preço médio que eu paguei nas ações, o preço atual que ela está custando, a valorização, desvalorização e a porcentagem de alocação. Então, sem olhar ativo por ativo aqui, vocês estão vendo que o Magalu deu uma desvalorizada, ele desvalorizou aí R$ 49,70, deu um tombo desde que eu comprei para cá, sendo que o Itaú e o Bradesco também deram algumas desvalorizadinhas e a minha carteira de ações aí terminou com R$ 59,57 de prejuízo no mês. E na alocação da carteira ela termina com 55,66%. Os fundos imobiliários só tinha dado para comprar o HGLG, fundo de tijolo, e ele deu uma pequena valorizada no fechamento de setembro aí, de 7 centavos apenas, e a alocação ficou em 17,13% dos 20 que deveriam ser. Fundos de papel não comprei ainda, mas hoje nós vamos adicionar um fundo de papel na carteira. Então a alocação em fundos imobiliários termina 17,13%, e a renda fixa, eu tinha comprado Tesouro Selic CDB, a renda fixa só varia para cima, então deu uma valorizada aqui de R$ 1,26 e 1,08, terminando aí com um lucro exorbitante de R$ 2,34 bruto ainda, porque tem imposto de renda se caso a gente fosse vender esses ativos. Só que a renda fixa representa aí 27,21% da alocação da carteira, acima dos 20% que eu pretendo perseguir. Então eu fiz isso aqui, eu terminei com 91 cotas e ações, sendo que uma cota de HGLG e 90 ações somando Magalu, Itaú e Bradesco, com um total investido de R$ 1.000, o total caiu para R$ 942,84, sendo que houve uma desvalorização até o último dia de setembro de R$ 57,16. R$ 57,16. E respeitando todas essas alocações, deu 100% da carteira, 27,21% em renda fixa, 17,13% em fundos imobiliários e 55,66% em ações. E hoje a carteira, óbvio, não vai ficar balanceada. Por quê? Eu não conheço nenhuma alma viva que tenha conseguido deixar uma carteira boa e 100% balanceada logo nos primeiros aportes. E não vamos esquecer que a gente está começando a carteira. Inclusive, é até interessante se você é um investidor iniciante ou se você está pensando em investir, acompanhe conforme eu vou construindo essa carteira para você ir já tendo uma noção de como você vai construindo a alocação com o tempo. No começo é muito difícil você fazer uma alocação estrutural boa e perfeita, porque afinal a tua carteira não está com todos os ativos que você quer comprar adicionados. Mas com o tempo a gente vai corrigindo isso com novos aportes e quem sabe até vendendo excessos e redistribuindo um pouco o valor na carteira. E para hoje, o que eu aprontei aqui? Vocês estão conseguindo ver que hoje eu já vou mostrar aqui os ativos que eu vou comprar e que eu quero perseguir. Eu fiz essa outra tabelinha semelhante ao último vídeo, sendo que hoje eu vou adicionar na carteira a B3, a Ambev e a Engie, uma ação de crescimento e duas de dividendos, e vou tentar colocar R$ 200 em cada. De fundos imobiliários eu vou adicionar o VISC11, que é mais um fundo de tijolo, também R$ 200, e o KNR11, que é um fundo de papel, também R$ 200. Já adianto, desse só vai dar para comprar uma cota de cada. E não vou colocar renda fixa hoje, exceto o valor residual. Por quê? Porque não vai dar para fechar exatos R$ 200 em todas essas ações e fundos, vai sobrar um valorzinho residual aí, e esse valor precisa ser investido. Então, como vai sobrar um valor provavelmente pequeno, eu vou investir esse residual, que eu vou calcular aqui depois que eu alocar, na renda fixa, sendo que eu vou investir no CDB do Banco Inter, que aceita investimentos a partir de R$1. É um CDB muito fácil de você comprar e a liquidez é diária. Semelhantemente ao que eu fiz mês passado, que vocês se lembram que no primeiro vídeo eu fiz exatamente igual, sobrou um valor residual bem baixo aí, um total aí de R$ 117 na carteira para que eu alocasse no CDB do Banco Inter, ok? Então, tendo mostrado para vocês as tabelas bem atualizadas que eu montei dessa carteira e já os ativos que eu vou comprar hoje, vamos direto para o home broker do Banco Inter, sempre explicando. Essa carteira é hipotética, eu estou adicionando os ativos sem colocar dinheiro real. Então eu não vou usar o home broker para necessariamente comprar os ativos, mas eu vou colocar os ativos ali, aqueles que eu me propus a comprar hoje, que você acabou de ver na tabela que eu mostrei. Vou tirar um print da tela e o valor daquele print será a simulação, como se eu tivesse comprado os ativos naquele momento, com o valor de mercado daquele momento. Então eu vou abrir o Status Invest e vou colocar lá, e a gente vai acompanhar no Status Invest as variações de mercado de hoje, o quanto a minha carteira está rendendo de dividendos, se ela está rendendo dividendos, se não está, antes que eu venha fazer uma pequena
pequena análise dos números dos ativos que o ChatGPT me indicou e que eu comprei no último vídeo. Beleza? É assim que o vídeo vai continuar. Então bora pro Home Broker do Inter, porque eu tenho que adicionar os ativos na minha carteira e preciso ver o valor de mercado no Home Broker. Então aqui estamos no Home Broker do Banco Inter e você consegue ter uma noção de algumas coisas que estão acontecendo aqui agora. Você percebe que hoje é um dia que o mercado está caindo, a Magalu está despencando ainda mais, 4,25. O que o ChatGPT foi me fazer indicando Magalu? Você vai ver depois que a gente olhar os números dela, a situação que essa empresa está. O Itaú está dando uma quedinha também de 1,38% hoje, o Bradesco 1,47% e o HGLG caindo aí 0,27% hoje. Mas eu abri isso aqui para adicionar novos ativos para a gente incluir na carteira. Então, já vamos começar adicionando esses ativos aqui, sendo que esses ativos serão o B3SA3, ou seja, a B3. Como eu estou simulando uma compra com R$1.000, eu não vou conseguir comprar um lote, então vou colocar um F na frente para a gente comprar e ver a cotação do mercado fracionário. Então já vamos adicionar esse papel aqui. Está sendo negociado hoje aí a R$11,94. A gente vai ver também a Ambev, a BEV3, novamente a BEV3F, opa, coloquei 2 As aqui, e vamos adicionar, sendo que a Ambev hoje está sendo negociada a R$13,08, tudo caindo hoje o mercado está despencando. E vamos ver também a Engie, que eu vou colocar EG3F, que seria o ticker da Engie, sendo que a Engie agora está sendo negociada a R$41,05. tendo uma queda também de 0,97 aí agora por cento no dia. Além disso, nós vamos colocar os 2 fundos imobiliários que a gente vai comprar hoje na carteira, que seria o VISC11 e o KNRI11. Então vamos lá, VISC11, mercado imobiliário não tem, o mercado de fundos imobiliários, melhor dizendo, não tem mercado fracionário, então a gente já coloca o VISC11 e o KNRI11, que vamos colocar aqui. Então, KNRI11, e vamos colocar, sendo que o único ativo que está subindo hoje, todos esses que vão fazer parte da carteira, é o VISC11. De resto, todos estão caindo, e temos estão caindo muito hoje. Vamos ver aqui, ó, B3 2,77, que eu vou comprar hoje, em dia de queda, o que seria bem legal. A Magalu 4,72, enfim, você está conseguindo ver aqui que o mercado está em queda. Mercado de queda, se for empresas boas, é sempre um bom dia para compra. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou printar a tela e os valores do print, não importa os valores que estejam, serão os valores que eu vou adicionar na carteira lá no Status Invest, beleza? Igual eu fiz da última vez. Então vamos lá, eu vou printar, vocês vão até ouvir o barulhinho do print aqui, e esses serão os valores que eu vou adicionar, pode até conferir depois. Então vamos lá, 3, 2, 1, tela printada, e agora eu vou lá no Status Invest colocar os valores de acordo com o que saiu no print da minha tela. Ok, então já estou aqui no Status Invest para a gente colocar os ativos na carteira, só que um pouquinho antes eu quero mostrar para vocês como a carteira está indo. Vocês já viram lá no Home Broker as quedas feias que os ativos tiveram. Tudo bem que o Status Invest leva um tempinho para ele atualizar, mas vocês estão vendo aqui que só hoje a carteira está perdendo 71,97 de ações e 1,46 aqui de fundos imobiliários. Claro que a carteira está no início, um mês não é muito tempo para você ver muita coisa, mas nós já começamos no prejuízo. E o quanto de prejuízo? Você consegue dar uma olhadinha aqui que a carteira no período está rendendo menos 6,68. Setembro foi um mês de bastante instabilidade no mercado e eu acredito que outubro pode ser parecido. Apesar que a gente nunca pode prever o futuro, né? Mas está aqui o valor. A carteira operou no negativo em todo o período, né? Um dia depois já começou a operar no negativo e a queda só foi acentuando aqui. Mas é uma carteira ainda em construção. Essa situação aqui não é nada alarmante. Ou é um pouquinho, né? Quando eu analisar os ativos, quem sabe muda um pouco essa ideia. Só que quem indicou foi o ChatGPT mesmo, né? Então o problema dele, essa carteira, ainda bem é hipotética. Então vamos adicionar os... e dividendos, esqueci de mostrar para vocês. Nós já temos alguns dividendos contratados para esse mês. Por que isso é importante? Porque nos próximos vídeos, além dos 1.000 que eu estou alocando na carteira todos os meses, eu vou colocar 1.000 mais dividendos. E quanto de dividendo nós vamos receber aqui? Você percebe que esse mês será apenas R$1,10 do HGLG11.
mas tem mais dividendos contratados. Se a gente for olhar aqui, o Status Invest nos informa o dividendo provisionado, sendo que mais 1,71 será recebido do Itaú em janeiro apenas. Porque se você coloca aqui o mês passado, mês anterior, e filtra pela Datacom, você vai perceber que eles anunciaram juros sobre capital próprio que serão pagos respectivamente em novembro de 2023 em abril de 2024. Eu estava achando que era em janeiro, então erro meu. Então novembro de 2023 e abril de 2024, de acordo com aqui as informações que o Status Invest nos ofereceu. Mas essa carteira já começou a gerar dividendos. Mas bora colocar os ativos de hoje na carteira. Então vamos vir aqui nas transações, igualzinho que eu fiz no mês passado, e vamos começar a adicionar esses ativos aqui. Então, primeiramente, o que nós vamos adicionar? Nós vamos adicionar aqui 16 ações da B3, que eu já estou colocando para adiantar, para vocês não me verem digitando. Então, 16 ações da B3 ao preço de R$ 11,95. Pode comparar lá quando eu tirei o print, que o preço era R$ 11,95. Então, nós adicionaremos aqui 16 ações da B3, R$ 191,20 no total. Vamos adicionar também 15 ações da Ambev, que foi o valor que deu para comprar de acordo com a alocação de 200 que eu tinha proposto, a um preço de R$ 13,10, que é o preço de quando eu tirei o print, a um valor total de R$ 196,50, então 15 ações da Ambev, vamos adicionar aqui. Também a gente vai conseguir comprar 4 ações da Engie, que é uma empresa elétrica, a um preço aí de R$ 41,05, então 4 ações R$ 41,05 vai dar um valor de R$ 164,20. Posso salvar aqui também, que isso é o que nós colocaremos na carteira hoje. E vou começar agora a adicionar fundos imobiliários na carteira, sendo que o primeiro fundo será o VISC11, que é um fundo de shopping centers, né, o Vinci Shopping Centers, e a gente vai conseguir comprar uma cota a um valor de R$ 118,11. Então já vamos adicionar aqui. E por fim, o fundo KNR11, que é o Kinea Renda Imobiliária, que é um fundo de papel, um fundo de crise, ele compra dívidas imobiliárias, que de acordo com o print, R$ 161,42 é o valor que nós vamos usar para comprar ele e adicionar em carteira. Então, eu salvo todos esses ativos, posso fechar, vocês vão ver que ele vai atualizar para mim com todos os valores comprados aqui, e agora nossa carteira tem mais 5 ativos diferentes, então já dei uma boa diversificada nela, sendo que eu comprei mais 3 ações e mais 2 fundos imobiliários. E quanto sobrou? De acordo com as contas que eu fiz aqui no Excel, que vocês não estão vendo, mas eu estou olhando aqui na minha tela agora, sobrou um total de R$ 168,57. Então esse total de R$ 168,57 será o valor que eu vou simular aqui no CDB do Banco Inter, que você consegue investir a partir de R$1 com liquidez diária. Eu já vou olhar aqui no meu aplicativo e ver a data de vencimento e tudo mais, e já volto aqui com vocês com todas as informações colocadas. E de acordo com o que eu olhei aqui no aplicativo do Banco Inter, ainda existe esse CDB que você pode investir a partir de R$1. Então eu coloquei todo o residual, ou seja, o valor que não deu para comprar ações e fundos imobiliários. Ok, eu podia ter comprado uma outra ação, outros fundos com esse valor, mas eu preferi alocar em renda fixa, porque afinal nós temos também que construir uma posição em renda fixa. E lembrando que essa renda fixa é liquidez diária, eu posso sacar ela a qualquer momento para complementar outros valores. Mas atualmente, para dar uma estabilidade maior para a carteira, eu preferi jogar na renda fixa, sendo que como eu falei, é o CDB do Banco Inter, ele é pós-fixado, ele vai seguir o CDI, a data de compra, ou da compra simulada, né, porque sempre lembrando, eu não estou colocando dinheiro real nisso, é 2 de outubro de 2023 e o Inter está me informando aqui que o vencimento vai ser no dia 21 de setembro de 2025, 100% do CDI, e nós podemos anexar então esses ativos na carteira, e daqui a pouco a carteira atualiza e a gente já vai poder ver esses ativos no Status Invest. Só que enquanto essa carteira não atualiza totalmente, você vê que ele já colocou aqui para mim todas as ações, todos os fundos imobiliários, falta ele atualizar o CDB para a gente ver como a alocação ficou no final de acordo com os valores de hoje. Eu gostaria de dar uma analisadinha nos ativos da semana passada, uma analisada rápida, olhar alguns números para a gente ver a qualidade do que o ChatGPT anda indicando para a gente. Então o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou olhar rapidamente os números da Magalu, utilizando o próprio Status Invest para a gente ver como anda a saúde do Magazine Luiza. E, gente, no vídeo passado eu falei que tem ativos que o ChatGPT me indicou que estão na minha carteira pessoal de ações, que eu ainda não revelei qual que é. Tanto ações como fundos imobiliários tem ativos que sim estão na minha carteira pessoal. Mas Magalu não é um deles.
eu acharia uma loucura investir em Magazine Luiza. Eu só coloquei aqui porque realmente eu me propus a seguir o que o ChatGPT me pediu. Mas, além de estar despencando o valor aqui do Magazine Luiza, ela está no setor de varejo, é um setor muito instável, é um setor com forte concorrência, é um setor com margens baixas, é um setor que eu particularmente não invisto nele. E não é nem o fato de estar caindo, porque se a empresa é boa e tem uma queda igual dessa magnitude que está acontecendo hoje, mas não aconteceu nada de errado com a empresa, ok, é uma oportunidade para comprar. No caso do Magalu, eu acho que não. Então, só hoje está com uma queda de 4,25% aqui a ação, que eu não acho uma oportunidade. E alguns números do Magalu que a gente pode olhar, e a gente vai ver que alguns números aqui são alarmantes. Para começar, o preço-lucro do Magalu, ó, menos 15,22%. O que isso significa? A empresa está tendo prejuízo, por isso que o PL está negativo. E o PVP, ele está positivo aí, ele está 1,36, ok, está mais ou menos em linha com o patrimônio da empresa. Mas se a gente for olhar alguns outros indicadores aqui, e deixa eu só fazer um adendo antes de eu prosseguir. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, nada desses indicadores, porque afinal eu estou falando de uma forma um pouco mais rápida, isso favorece bastante a pessoa que já sabe, né, o que eu quero dizer, que já sabe o que eu estou falando, que já acompanha o mercado e que já faz pelo menos uma análise inicial de indicadores aí. Mas segue acompanhando meu canal, que com certeza eu vou postar muitos vídeos de investimento e você vai entendendo isso. Mas continua vendo aqui para você ir pegando, para você ter uma noção de algumas coisas que você deve olhar. Claro que isso não é uma análise completa, nem tem o objetivo de ser, e nem eu sou analista, mas só para você já ir tendo uma noção. Então vamos prosseguir aqui. Se você pega a dívida líquida EBITDA, ou seja, a dívida líquida da empresa, que é a dívida bruta menos o caixa que ela tem disponível, forma a dívida líquida, dividido pela receita operacional da empresa, ou seja, pelos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que esse nome feio, essa sigla em inglês aqui chama EBITDA, está 2,69%. O que eu considero pro varejo, que é um setor bem mais volátil, um número alto. Ok, você pode estabelecer uma regrinha, por exemplo, que até 3 de dívida líquida EBITDA tá legal, só que pro varejo eu acho que não. E já pro setor elétrico, por exemplo, um pouquinho mais de 3, eu acho que não fica tão ruim assim, por exemplo. Ok, opinião pessoal. Mas para o setor de varejo eu acho uma dívida meio complicada aí. E se você pega também outros indicadores, como o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, é negativo. O Magalu atualmente está com ROI negativo. O ROI, que é o retorno sobre capital investido, está negativo também, ou seja, os investimentos da Magalu estão gerando prejuízo para ela e não lucro. E se você pega uma margem líquida de menos 2,38, uma margem líquida negativa, eu não acho que esse negócio está saudável. Tudo bem que varejo sofre com juros altos e tudo mais, só que há empresas que não sofrem, que são muito resilientes com juros altos. Enfim, não faz parte do meu perfil investir em varejo. Não sei do seu, mas o meu não faz. Se a gente for dar uma olhada mais aqui em alguns outros indicadores, a gente tem o juros sobre capital próprio. Opa, deixa eu ver aqui. Magalu pagou JCP ano passado. Dia 6 de maio do ano passado, pagou 1 centavo de JCP, foi uma coisa bem baixa aí. E se você for olhar alguns números, como por exemplo, a dívida líquida, que a gente já olhou inclusive, mas está 4 bilhões de reais aqui, 4.744.928 reais. Mas não é isso que eu quero ver. Eu quero olhar um pouquinho mais para baixo, que o Status Invest nos informa algumas coisas a mais. Isso, nos últimos 12 meses, lembrando que não saiu os resultados do último trimestre ainda. Então, do terceiro trimestre de 2022 ao segundo trimestre de 2023, a gente percebe que a Magalu teve uma receita líquida de 37 bilhões, que é uma receita líquida legal até, só que aí na hora que você baixa para o lucro bruto, já caiu para 10 bi, ok? E aí quando você baixa para o EBITDA, de 37 bi de receita líquida, ela conseguiu de receita operacional 1.764.700.000 reais a Magalu. E aí você vai tirando coisas como depreciação, amortização, você tira o resultado financeiro, enfim, você chega num lucro líquido negativo, ou seja, a Magalu está tendo prejuízo nos últimos 12 meses, e não é um prejuízo baixo não, é um prejuízo de 895,64 milhões de reais. E se você for comparar com ano passado, ela também teve um prejuízo de 498,98 milhões de reais. Em anos anteriores, ela acabou tendo lucros também como 590 milhões, 391 milhões, 921 milhões. Quando foi esse lucro dela mesmo? Foi em 2019. Ok, era uma empresa que estava tendo lucros, mas de repente cai para prejuízo. Ok, em 2022 você teve a alta dos juros no Brasil e tudo mais. Só que enfim, você percebe que é um setor bem volátil aqui e as margens são apertadíssimas.
as margens do varejo costumam ser realmente bem apertadas. Não é meu perfil investir em empresas de varejo, eu prefiro empresas com mais previsibilidade, com mais resiliência, com mais, enfim, resistência a esses diferentes ciclos de mercado. Agora a gente está num ciclo econômico contracionista com alta de juros, ela ainda continua muito alta, embora já começou a baixar, mas, enfim, ainda é uma época bastante difícil para o varejo e, como eu falei, não é meu perfil investir em varejo, talvez eu esteja falando com viés aqui para vocês, mas não é meu perfil, não compraria Magalu, e os números aqui, pelo menos dos últimos 2 anos, gritam na minha orelha, não compre, não compre, não compre, mas ok, o ChatGPT me falou para eu comprar e eu coloquei a Magalu na carteira. Agora, com relação aos bancos, olhando eles rapidamente, a gente vai ter aqui o Banco Itaú, que já é um negócio muito melhor. A gente olha aqui, o PL dele já é maior, olhando simplesmente os fatores de preços, né? Um PL de 8,33 para o Itaú, eu acho legal. Um PVP de 1,47, eu acho legal. A gente tem um ROI do Itaú aqui de 17,65%, que eu acho um ROI bem legal. E se a gente for descendo rapidamente para ver outros indicadores aqui, a gente percebe que, pô, o Itaú é um banco super rentável. Se você for dar uma olhada aqui, ó, o Itaú lucrou 339 bilhões nos últimos 12 meses, sendo que, se a gente for baixar direto aí para o lucro líquido dele, a gente vai ver um lucro líquido de 32 bilhões 497 milhões aí de reais, é um lucro que vem crescente, foi 25 bilhões em 2018, 27 em 2019, aí depois caiu, ok, ano do Covid, 2020 é um ano de exceção, mas aí já subiu de novo para 28, que foi acima de 2019, depois subiu para 30, e nos últimos 12 meses já está 32 bi. Então é um banco realmente muito rentável, lembrando que banco se favorece com alta de juros também. E se a gente for comparar com o Bradesco, a gente vai ver também que os níveis de qualidade, enfim, do Bradesco estão bem acima, por exemplo, da Magalu. Você percebe o Bradesco um pouquinho mais caro em relação ao lucro, né? Um PL de 9,20, um PVP de 0,90, isso é interessante, porque na prática significa que compensa mais você comprar uma ação do Bradesco agora do que você tentar fazer o Bradesco do zero de novo. Porque o preço que ela está sendo negociada aqui não chega ao preço do patrimônio, do valor patrimonial do Bradesco. Temos um ROI aqui abaixo do Itaú de 9,78%, mas se a gente for ver os indicadores do Bradesco, a gente também vê que é um banco lucrativo. Você olha aqui que a receita líquida dele foi 221 bilhões nos últimos 12 meses, e se você for abaixar aqui, você vai ver um lucro líquido nos últimos 12 meses de 16 bilhões 284 milhões. E você percebe que é um lucro um pouco mais instável do que o do Itaú, mas ainda assim se mantém a patamares legais. 16 bilhões, 21 bilhões, aí depois de 2020 cai para 16 novamente, só que aí só para 23 no ano de 2021, cai um pouquinho para 21 em 2022 e por enquanto está 16 bi aqui em 2023. Ou melhor, nos últimos 12 meses, só que o ano não fechou ainda, depois a gente tem que avaliar 2023, o que aconteceu e tudo mais. Mas enfim, o Bradesco não tem nada alarmante para a gente ver. E os bancos, a gente também teria que olhar o índice de Basileia deles. Basicamente, em pouquíssimas palavras, o índice de Basileia vai medir aí a saúde financeira do banco. Porque afinal, o banco vive de emprestar dinheiro, o banco tem que ter reserva para esses dinheiros emprestados, tudo mais. Enfim, olhando o índice de Basileia, você consegue ver em um número só como anda aí a saúde financeira dos bancos. Então, o que a gente vai fazer? Eu separei aqui para vocês um link da análise da XP, que mostra o número exato de Basileia dos bancos de acordo com os resultados do trimestre passado. Só para a gente ter uma ideia atualmente como anda a Basileia do Itaú e do Bradesco. E você percebe aqui que no Banco Itaú, o índice de Basileia fechou o segundo trimestre de 2023 a 15,10%, lembrando que o mínimo que o Banco Central exige para um banco aqui no Brasil é 11% de Basileia, e é bastante difícil você ver bancos com níveis altíssimos de Basileia, porque afinal o banco ele pega o dinheiro e empresta. Então você não vai ver banco, por exemplo, com 100% de índice de Basileia, com 90%, com 80%. Você vai ver bancos às vezes com 20 e poucos por cento, abaixo de 20% aí, a maioria dos bancos. Só que o mínimo que pode chegar é 11%. E a Basileia do Itaú fechou aí o último trimestre, pelo menos o segundo trimestre de 2022, a 15,10%, que é um nível legal. E a Basileia do Bradesco está até um pouquinho maior do que a Basileia do Itaú, mas só levemente acima, 15,5%. Ou seja, a Basileia do Bradesco também está com um nível legal. Então, resumindo, eu gosto desses ativos Itaú e Bradesco, eu acho que foram recomendações interessantes do ChatGPT.
E o Magalu eu não acho que foi uma recomendação interessante do ChatGPT. Para finalizar esses números de hoje, eu quero dar uma olhadinha nos números do HGLG11. Você consegue ver também no Status Invest vários números. Eu separei no próprio relatório gerencial do HGLG alguns números para a gente ver a saúde desse ativo. Em questões de preço, tá? O valor patrimonial por cota do HGLG seria R$ 153,74 e de acordo aqui com o Status Invest ele está sendo negociado a 1,04, ou seja, em linha aí com o valor patrimonial, bem próximo do valor patrimonial, o HGLG está sendo negociado. Só que o que eu quero ver mesmo é o relatório gerencial do HGLG. Então a gente vai vir aqui para o final, e o último relatório gerencial deles foi do dia 12/9/2023. Então eu vou abrir esse relatório gerencial do HGLG aqui para vocês. E aí, o que a gente vai olhar? Alguns números que logo de cara o relatório dele já mostram para a gente, números importantes. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, a ABL total, que é a área bruta alocável de um fundo imobiliário, que é 1,4 milhões de quilômetros quadrados, não, pelo amor de Deus, né? De metros quadrados, que é uma ABL grande, né? O HGLG é um ativo grande, que tem bastante imóveis aí. Nos últimos 12 meses, um dividend yield de 8,10%. E aqui alguns dados um pouco mais importantes. Veja bem, a alavancagem do fundo. A alavancagem, ou seja, o endividamento do HGLG chega a 12,5%. 12,5% de alavancagem do HGLG. Ok, há fundos imobiliários bem mais alavancados que isso, mas há fundos imobiliários menos alavancados que isso. Eu particularmente, ok, talvez eu esteja sendo um pouco muito conservador, mas eu não gosto muito quando passa de 10% de alavancagem ali, eu já começo a me incomodar. Só que beleza, a alavancagem não é a única coisa que você tem que levar em consideração, é uma alavancagem baixa, uma alavancagem que não chega aí sei lá, 15, 20% do patrimônio do fundo, 12,5%, por segurança eu gosto de 10%, mas beleza, tá 12,5%. E a vacância física e financeira? Uma vacância física de 9,9%, sendo que uma vacância financeira, que é o mais importante, a vacância financeira do que a vacância física, uma vacância financeira até baixa aí, mal chega aos 5%, 4,5%, uma vacância física de 9,9%, também não chega aos 10% aí, a vacância física do HGLG 11, ou seja, ainda tem mais espaço para alocar os edifícios aí do HGLG. Não é o que eu considero ideal, eu prefiro vacâncias físicas mais baixas e de preferência nenhuma vacância financeira, embora a gente sempre saiba que vai ter alguma, mas são números ok, comparado a outros fundos aí são números ótimos. Então, tem mais alguns dados que eu gostaria de olhar do HGLG, que estão na página 5 aqui, que seriam os dados de dividendos aqui do HGLG. Você percebe que do mês de julho para agosto, né, que é a análise do relatório de setembro é referente a agosto, caiu um pouquinho as receitas de locação do fundo, caiu também os rendimentos imobiliários, eles tiveram um prejuízo com outras receitas e correções monetárias, caiu um pouquinho o imposto de renda sobre ganho de capital, enfim, as receitas de julho até agosto caíram cerca aí de 30 milhões de reais do HGLG. As despesas deram uma pequena aumentada, aqui de 4 milhões para 5 milhões, e em consequência o resultado do fundo foi menor. Ok, os fundos têm meses melhores e têm meses piores. Não vamos nos alarmar por uma queda dessa, tanto é que na hora que a gente vê aqui, nos últimos 12 meses, eles tiveram um total de receita de 446 aí, milhões. E em 2023, até o mês de agosto, 297 milhões. Ainda falta setembro, outubro, novembro, dezembro, ainda faltam 4 meses aí. Não acho que vai destoar muito dos últimos 12 meses, se você pega os anos cheios, beleza? Se você for olhar o resultado do fundo por cota, você vai ver o rendimento distribuído aí linearizado em 1,10, sendo que dezembro teve que aumentar um pouquinho, porque eles são obrigados a distribuir 95% do lucro semestral, então tem fundos que realmente aumentam um pouquinho para cumprir com a legislação ao final do semestre, mas tá tipo em junho aqui, o fechamento do semestre eles também aumentaram um pouco para 1,50 e eles estão equalizando bem aqui a distribuição de dividendos com os resultados que eles estão tendo. Às vezes eles consomem reservas, às vezes não. Vocês percebem que, por exemplo, em julho eles distribuíram 1,10, as receitas do fundo por cota foram 1,80, então eles acumularam reservas aí. Só que queimaram um pouquinho esse mês, porque o resultado foi 88 centavos por cota, eles distribuíram 1,10, só que eles tinham 1,49 de reserva e caiu para 1,27. Se você fizer a diferença entre 88 centavos e 1,10, você vai ver que vai dar 22 centavos, você percebe que foi queimado exatamente 22 centavos aqui do saldo acumulado do fundo. Normal, os fundos imobiliários fazem isso, e é bem interessante você ver que o HGLG tem mais reservas acumuladas do que rendimentos distribuídos, se você for considerar um rendimento estável de 1,10 por mês e um saldo acumulado de 1,27
por cota no mês. Então tá bem tranquila essa situação aqui do HGLG. Indo um pouco mais além, a gente dá uma olhadinha aqui nos imóveis do HGLG. É um fundo bem diversificado em imóveis, tá? Tem bastante imóveis aqui, como você consegue ver. E não é muito concentrado em nenhum imóvel. Você percebe que, de acordo com o que eles estão falando pra gente aqui, a porcentagem maior do ativo imobiliário aqui é o ativo de Betim, que tem 14,4%, sendo que depois é 12%, 11%, 10%, 8% e por aí vai os outros ativos. Então não é um ativo muito concentrado. Eu já vi fundos aí com 40% de concentração em um único ativo, o que eu acho uma loucura. Você percebe também diversificação por cidade, diversificação regional. Eles têm um pouquinho, a maioria, na verdade, em São Paulo, mas também tem em Minas, tem no Rio de Janeiro, tem em Santa Catarina, tem em Pernambuco. Em São Paulo estão em regiões diferentes aqui de São Paulo, não está tudo concentrado na mesma cidade, por exemplo, na mesma região da capital. Então o HGLG está com uma diversificação dos ativos imobiliários, que isso é legal. Se você for olhar os contratos, você vai perceber que o prazo médio contratual dos ativos do HGLG é 4,1 anos, sendo que 3% dos contratos só vencerão esse ano, 10% ano que vem, 2025, 14%, 8% em 2026 e 66% dos contratos dos locatários do HGLG vencem de 2027 para frente. Só que você vai ter revisionais no meio do caminho. Então 27% de revisional do contrato em 2023, 27% em 2024, 12% em 2025, 8% em 2026 e 26% de 2027 para frente. E a gente sempre espera que essa revisional seja para cima e isso reflita a inflação e aumente o dividendo, é óbvio, do fundo com o tempo. Exposição por locatário, a gente percebe que o maior locatário do HGLG é a Volkswagen com 13,8%, seguido de Mercado Livre, de Eletro, alguma coisa que não está aparecendo aí, Carrefour, Ambev e os outros 62,4%, ou seja, você não percebe nenhuma concentração muito alta em nenhum locatário do fundo, o que é ótimo. E a tipicidade dos contratos, você percebe 70,3% dos contratos típicos e 29,7% dos contratos sendo atípicos. Sendo que é muito melhor um contrato atípico do que um contrato típico, na minha opinião. Mas beleza, não vamos reclamar disso, o resto tá bom. E por fim, a alavancagem. Você percebe que atualmente está 12,5%, igual a gente viu, com previsão, se eles não se alavancarem mais no meio do caminho, de em 2023 aí cair para 4,3%. Mas é na hora que você percebe o gráfico de amortização, você percebe que o gráfico tem um pico nos próximos anos aí, em milhões de reais aqui, o que atualmente estaria em 10 milhões de amortizações, chegará acima de 50 milhões em 2027, novamente em 2029, em 2030 e 2031, que é um valor que, enfim, a depender das operações do fundo, pode ser um valor bem alto para você pagar, comparado a 2023, com certeza. Então, talvez venha alguma emissão de cotas por aí com o objetivo de quitar parte dessas amortizações de forma antecipada. Isso eu estou especulando, eu não sei, mas pode ser que venha. Vários fundos fazem isso. E lembrando que muitas vezes eles são obrigados a fazer, porque afinal eles podem ficar só com 5% dos lucros semestrais, né? Então a gente tem que dar uma olhadinha nisso. Mas no geral, o HGLG é um fundo legal, é um fundo bem redondinho. Tem coisa a melhorar, tipo, seria melhor melhorar a vacância? Sim. Seria melhor reduzir essa alavancagem? Acredito que sim. Mas de resto, eu creio que as coisas boas superam as coisas ruins e eu gostei dessa indicação do ChatGPT. E aqui, voltamos para o Status Invest porque a gente consegue ver como ficou a carteira depois. Então, atualmente, mês que vem, no próximo vídeo, que a gente vai fazer mais aportes, eu já trago os valores atualizados de acordo com o fechamento de outubro, só que atualmente, de acordo com os dados do Status Invest, nós terminamos de 55,16% em ações, sendo que vamos olhar o grosso agora e depois eu vou equilibrando por ativo quando a gente já tiver comprado todos eles. Como eu falei, no início agora fica desbalanceado mesmo. Os fundos imobiliários caíram para 22,78%, ou melhor, aumentaram, né, para 22,78%, porque estava 17%, adicionando fundos imobiliários novos. E aqui você caiu de 27 aí, que a gente estava em renda fixa, para um valor aí de, se você for ver, 7,14 mais 14,92 para 22, alguma coisa por cento. E o alvo é 20. Então nós demos já uma equalizada na carteira, baixei um pouquinho o nível da renda fixa, aumentamos o nível dos fundos imobiliários e mantivemos mais ou menos o nível das ações. E lembrando, de novo, em termos gerais, dentro, claro que há uma alocação para cada ação, claro que há uma alocação para crescimento, claro que há uma alocação para dividendos, aqui há uma alocação para papel, há uma alocação para tijolo, mas a gente vai montando a alocação aos poucos. Atualmente eu estou satisfeito
da forma que eu estou montando a carteira. Se você tiver alguma sugestão, você também pode dizer nos comentários. Então é isso aí, pessoal. Bastante agitação na carteira do ChatGPT hoje, dei uma analisadinha nos ativos, fiz novos aportes na carteira, aportes hipotéticos, vocês veem que eu não estou colocando meu dinheiro real nisso, já falei meu veredito, pelo menos olhando por cima os números, né, com vocês aí, do que eu acho de Itaú, do que eu acho de Bradesco, do que eu acho de Magalu e do que eu achei do HGLG11. Não entendeu as coisas? Continue acompanhando o canal, continue estudando sobre investimentos, todos nós temos coisas a aprender sobre isso. E no futuro, com certeza, vou postar vídeos falando de um fator ou outro desses aí que eu tô falando para vocês. Por enquanto, dê uma olhadinha no meu vídeo de como funcionam as ações, de como funciona a renda fixa, de como funcionam os fundos imobiliários, e você vai conseguir, talvez, entender melhor algumas dessas coisas que eu estou falando. E se você já entende mais de investimentos, se você já investe, se você, enfim, já estudou mais sobre o assunto, pode deixar o comentário o que você acha, você concorda com as minhas opiniões, você discorda, você gosta dos ativos que o ChatGPT indicou, você não gosta, você está gostando da forma da construção da carteira, você tem alguma sugestão, embora a sugestão de compra e venda quem vai dar é o ChatGPT, não vai ser eu, não vai ser você, mas na forma como a carteira é construída é sempre bom ouvir mais opiniões sobre o assunto, porque afinal ninguém detém todo o conhecimento da verdade. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenham gostado dessa nova construção da carteira do ChatGPT. Continuem acompanhando, no próximo vídeo eu vou continuar construindo a carteira, comprando mais ativos e perseguindo a alocação que o ChatGPT me falou, e também vou dar uma analisada nos números igual eu fiz hoje dos ativos que a gente comprou e adicionou na carteira hoje. E claro, vamos acompanhar os números. Será que vai melhorar? Será que vai piorar? A gente vai ver conforme o tempo passa, conforme o mês de outubro passa. É um mistério, ninguém sabe. Em novembro nós saberemos. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e apertar o sininho para que você não perca nenhuma notificação do canal. Inclusive, os futuros vídeos que eu vou postar um por mês dessa carteira. Então, os futuros vídeos da carteira do ChatGPT, você também vai conseguir acompanhar se você clicar o sininho. E não se esqueça de seguir meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, que nele eu também procuro postar conteúdos que são relevantes e que serão relevantes também para a sua vida financeira. Então é isso aí, espero que tenham gostado mesmo desse vídeo e vejo vocês no próximo. Até lá!